Escolhemos também este ano para distinguir com um dos Portugal Motorsport Awards um dos pilotos portugueses mais polivalentes. Senhor de um palmarés invejável em quase todas as categorias em que participou, fica talvez a mágoa de nunca ter sido campeão nacional de ralis, ainda que por diversas vezes tenha sido o piloto que venceu o maior número de provas numa só época. A questão dos coeficientes em provas, como o Rally de Portugal, terá retirado algum desses títulos ao piloto. Com mais de 35 anos de carreira, continua a apresentar o atrevimento de outras épocas, como provou no último circuito da Boa Vista, mas talvez tenha sido mais nos ralis do que na velocidade que as suas capacidades como piloto mais se evidenciaram. O Rei de Sintra ou o Rei das Camélias foram títulos que lhe atribuíram nos tempos... em que disputava o Nacional de Ralis com os Porsche 911 ou com o fantástico Ford Escort RS 1800 de Grupo 4, os dois carros que mais lhe agradaram pilotar. De qualquer forma, era na época um candidato à vitória em qualquer prova do Nacional de Ralis. Isto, apesar de pouco gostar de treinar, por haver certamente coisas bem mais interessantes para fazer na zona de Cascais ou mesmo na zona de Sintra. Na velocidade, passou por inúmeros troféus, tendo ajudado a Citroën a desenvolver os seus modelos Visa, AX, Saxo e tantos outros, tal como nos ralis, sempre com sucesso. Mas foram os Fórmula 4 e o BMW M1 que melhores recordações lhe deixaram das pistas e rampas nacionais. Lá fora, ficam na memória algumas participações nas finais Renault, principalmente a disputada em Nogaro, que teria ganho à geral, sem problemas, não fora ter sido abalroado por um elemento da equipa francesa a jogar em casa e, por isso, com as costas bastante protegidas. Há mais de 35 anos, pilotou no Estoril um Fórmula 2 de Willicausen, ao lado de um tal Alain Prost, pela mão de Domingos Piedade, o mesmo que recentemente lhe proporcionou um lugar na equipa Edil Chris, conseguindo o título espanhol de GT em Barcelona. A sua melhor corrida talvez tenha sido o fantástico duelo de Vila Real com outro grande piloto, António Rodrigues, ambos aos comandos dos Ford Escort RS 1800, mais de ralis do que de velocidade. Cilindrando os Porsche e todos os outros, acabaria por se impor a Rodrigues naquele que é para nós um dos momentos mais altos do motorsport português de todos os tempos. Minhas senhoras e meus senhores, recebam, por favor, com um forte aplauso, Mário Silva. O Motorsport Award do Mário Silva foi entregue por Miguel Branco da Foz. Foi em 1987 que o todo-terreno se iniciou no nosso país em termos competitivos, depois da organização do Rally de Portugal de 1986. A Maratona de Porto Alegre dava início a um novo capítulo do desporto automóvel nacional que, utilizado ainda as pouco concorridas pistas de terra do Alentejo para uma competição tipo rally, mas sem as exigências desta disciplina em termos de segurança e estado das pistas, pois de jipes se tratava nos seus mais diversos formatos. Criado por José Megre, o Clube Aventura trazia atrás de si uma série de anos de experiência acumulada pelo seu mentor, principalmente por causa das suas participações nos Dakar, o primeiro dos quais em 1982 com os OMM, e foi precedido pelo conhecido Clube Todo-Terreno, do qual foi presidente,
acompanhando na primeira direção nomes como os de Manuel Romão e Pedro Salgado, com o qual organizaram alguns passeios na zona da Lagoa da Albufeira, Troia e Serra da Estrela. A evolução foi grande nos anos seguintes e inclui algumas participações no Dakar e a realização da primeira expedição transsaariana em 1984, o que levou à criação do Clube Aventura, que é a entidade que resolvemos distinguir também neste segundo Portugal Motorsports Awards. O Clube Aventura foi a evolução natural do clube todo-terreno. Passou-se do passeio à competição, dos raids nacionais às expedições em África e ao deserto do Saara, na Argélia, sendo oficialmente formado em março de 1986 por José Megre, Luís Lourenço e Pedro Vilas Boas. A primeira grande prova competitiva aconteceu em abril de 87. O Rally Maratona de Porto Alegre englobou à partida todo o tipo de carros, jipes, buggies e motos, aparecendo na altura concorrentes de todas as origens, estrelas dos rallies e velocidade, autocross, enduro, motocross, mecânicos, navegadores, etc. A batalha estava ganha e um mar de carros e pilotos invadiu pela primeira vez a pacata cidade alentejana, facto que se repetiu no passado mês de dezembro, 25 anos depois. Pelo meio, o Clube Aventura organizou inúmeras expedições, colocou a Baja 1000 no calendário da Taça do Mundo de todo o terreno, transformou a Maratona de Porto Alegre numa Baja e ainda teve tempo para criar um outro tipo de competição, TT, no nosso país, através da organização das 24 horas TT Vila de Fronteira, grande festa final do TT Nacional, que encerra a temporada de há várias épocas a esta parte. Desaparecido o seu criador, José Megre, a obra fica e o Clube Aventura mantém-se, agora mais discreto, mas ainda assim ativo e com um historial rico em emoções e muita aventura que nunca o poderão eliminar da história do TT Nacional, ainda que outros agora tentem prosseguir com a obra, marcadamente com outros objetivos. Minhas senhoras e meus senhores, chamava junto de nós o representante do Clube Aventura, herdeiro por direito próprio do seu legado, Ricardo Megre. Bom, eu não tenho a voz do Pedro Castelo, peço imensa desculpa, mas vou pedir aqui à sala de cima o favor de fazerem um pouco de silêncio, porque é praticamente impossível estarmos aqui a fazer isto com o barulho que estão aqui a fazer em cima. Peço imensa desculpa, mas guardem a conversa para daqui para um bocadinho. Vão ter muito tempo para conversar. Pedro. De pequenino se torce o pepino e se desenha o destino. Como muitos, o karting foi a primeira escola para exprimir qualidades e refinar atributos. Os predicados eram muitos e os títulos surgiram conquistados com mérito, indiciando carreira de sucesso em patamares mais exigentes. Após 5 anos, estava pronto a enverdar por outras pistas. Como a maioria, passou pela escola de um troféu de iniciação, mas o instinto guiou-o para os fórmulas e já na universidade, que deu pelo nome de Fórmula 4, foi aluno brilhante, doutorado em títulos e honrarias ibéricas. Lá fora, foi dos primeiros a provar que somos tão bons como os melhores. Mesmo sem bolsa, tirou o mestrado na maior e melhor universidade do mundo, à conta de sacrifícios pessoais, abrindo caminho, pelo seu exemplo e determinação, a outras gerações. Tão brilhante era o percurso esportivo que um campeão de Fórmula 1 o incluiu na sua equipa de uma fórmula mais exigente. Mais de 3.000 voltas deu o mundo, mas o título britânico ninguém lhe o tirou. A disciplina máxima, o objetivo cada vez mais perto, foi alcançado
embora os apoios e as vicissitudes por que passava a equipa nunca o tivessem deixado ir muito longe. Imigrante de novo, mas com outro estatuto na terra Indy, não foi light no desempenho e os pódios sucederam-se, tal como no Superturismo espanhol e no FIA GT. Experiências de sucesso vividas antes de trocar o filé mignon pelas sandes de presunto das assistências junto à estrada. Abraçou os ralis como nova paixão e os títulos não tardaram. Tão especiais eram o rigor, as qualidades e o profissionalismo em alegre convívio com impagável sentido de humor. Formou uma das duplas mais carismáticas, empenhadas e bem-humoradas dos ralis nacionais, mas nos circuitos de adrenalina, o GT marcaram nova fase antes de um regresso definitivo aos ralis. Há quase 4 anos, disse adeus às competições e acelerou por todo o terreno. Era a única coisa que lhe faltava quando o filho já frequentava com sucesso a escola em que o pai andara. A experiência e saber adquiridos, a par de inatas qualidades para transmitir ensinamentos e motivar jovens pilotos, levaram-no a dirigir uma equipa de Portugal, formada por pilotos, hoje de reconhecida qualidade internacional. Nas mãos, teve sempre as chaves do êxito. Senhor de qualidades únicas, na razão inversa da estatura, personalidade ímpar, filho de um nome grande do automobilismo nacional, falamos, é claro, de Pedro Matos Chaves, o nosso próximo homenageado. E o award vai ser entregue a Pedro Matos Chaves por Udo Cruza. Caros amigos, isto é dos meus filhos. O Pedro Matos Chaves é dos meus filhos do motorsport. E não vou falar agora, mas eu vou voltar mais tarde para falar do motorsport. Obrigado. No início era a rádio e a rádio depressa ganhou outras ondas, alcançou novos horizontes, propagando com excepcional qualidade e ao ritmo da evolução do mundo automóvel, um mundo que muitos desconheciam. Pioneiro na aventura da informação automóvel, movido pela força interior que só as paixões despertam, fez-se à estrada, não olhando a sacrifícios, para com muita imaginação, tenacidade e sentido de inovação, nos tempos em que tudo era difícil, divulgar e acompanhar provas, dar voz aos intervenientes, premiar com o sabor amargo-doce do iogurte as organizações dos ralis nacionais, mostrar as novidades da indústria automóvel através da cobertura dos salões internacionais, sensibilizar para as questões da segurança rodoviária. A rádio, esse velho amor, continuou em altitude a andar de braço dado com o êxito, desenhado com uma mão cheia de Fs no papel de revista para a promoção do automóvel, dos desportos motorizados e de uma região através de um magazine impresso. Homem de coragem e de sólidos princípios morais e de direito, tornou quente o acolhimento da fria cidade onde nasceu e jurou fidelidade à causa de fazer, como ninguém, intuitiva promoção do multifacetado património de uma região. Assim nasceu, há um quarto de século, o inesquecível, excelente e magnífico Rally Móvel Ford, por incontáveis rotas históricas e ibéricas, aldeias históricas, castelos da Raia, Alto Douro Vinheteiro, caminhos de Santiago e outros trilhos, muitos andaram por todo o terreno ou conviveram na genuína Gala Spal, um atributo aos pilotos locais, ou até assistiram às conferências de Gouveia ou visitaram nesta cidade o Museu da Miniatura Automóvel. Sem nunca ter caído no deslumbramento da fácil tentação da via política, acelerou sempre com o escape livre e não perdeu as qualidades que fazem dele um líder,
mas manteve como jornalista, organizador, dirigente e praticante, de quando em vez, a elevada estatura que o tornaram conhecido. Falamos, é claro, do Luís Celínio, para quem pedimos uma salva de palmas pelo enorme contributo que tem dado ao desporto automóvel português. Muito rapidamente, porque a emoção é grande. São, na verdade, 39 anos dedicados aos automóveis, mas este prémio, se é merecido, é porque todos os que estamos nesta sala vivemos com muita paixão aquilo que fazemos. Bem-ajam. Para muitos, o nosso próximo distinguido com o Portugal Motorsport Award é uma das personagens mais admiradas do automobilismo desportivo nacional. Trata-se de um vencedor das 24 horas de Le Mans, dirigindo uma equipa privada e de um dos homens que durante épocas mais influiu no mundo fantástico do Mundial de Rallys e Fórmula 1, nomeadamente através de estreitas ligações com pilotos como Walter Röhrl, Emerson Fittipaldi, Michele Alboreto ou mesmo Ayrton Senna. Habituámos-nos há alguns anos atrás, aos domingos, à hora de almoço, a ouvi-lo comentar os grandes prémios de Fórmula 1, mas as suas ligações iniciais com a imprensa desportiva passam por publicações como o Motor, o Volante, o Autosport ou o L'Equipe. O gosto pelo mundo automóvel nasce assim em paralelo a uma outra paixão sua, a do jornalismo. Só não seguiu o jornalismo, diz-nos em tom de brincadeira, porque o pai lhe dizia que uma mulher que soubesse escrever à máquina era secretária. Um homem que soubesse escrever à máquina era jornalista. Em 1969, conhece Emerson Fittipaldi, tornando-se seu manager em 72. Com ele, Fittipaldi é 2 vezes campeão do mundo e 2 vezes vice-campeão. Mais tarde, representa Armando Botelho, o manager de Ayrton Senna na Europa, com quem trabalha 2 anos, negociando em 84 o contrato que viria a ligar o piloto à Lotus. Em 85, passa a manager de Michele Alboreto. Foi ainda diretor desportivo das equipas da Alfa Romeo, venceu o Campeonato do Mundo em 75, da Just Porsche, venceu Le Mans por 3 vezes, da Fiat Lancia na Alemanha, com Walter Röhrl, e da Mercedes-Benz, empresa à qual esteve ligado durante anos através da AMG. Estratega decisivo para a vitória numa série de corridas memoráveis, admira Michael Schumacher, que diz ser dos poucos capazes de falar ou mesmo cantar ao longo de toda uma corrida, esteja ele numa curva de alta velocidade ou em travagem para um gancho apertado. Afinal, segundo ele, Schumacher foi o único piloto que até hoje, com exceção do Ayrton em 1993, venceu uma corrida de Fórmula 1 com 4 pitstops, quando estavam previstos apenas 3 pitstops. Recorda a Ayrton Senna e diz que ele era superior a todos os outros. Tinha a capacidade única de conseguir ver a realidade envolvente em super slow motion. E confessa que a Ayrton Senna é uma das pouquíssimas pessoas por quem reza quase todos os dias. É nesta altura administrador do Circuito do Estoril, depois de uma carreira recheada de histórias do automobilismo mundial, com episódios incríveis para contar, e responsável pelo acompanhamento e lançamento da maior parte dos pilotos portugueses de nomeada na sua internacionalização, como é o caso de Pedro Lamy, que lhe deve uma fatia importante da sua carreira. Minhas senhoras e meus senhores, peço uma grande salva de palmas para um dos grandes do motorsport nacional,
Domingos Piedade. Ora bem, eu peço desculpa, vou alterar aqui o que está combinado, porque o Domingos, com o qual tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, para mim, para além de todas as suas qualidades, é um fantástico contador de histórias. E eu não resisto a pedir-lhe para contar uma história que, penso eu, será desconhecida da maior parte das pessoas aqui, e que é qual a verdadeira razão por que chamam Bobby ou Mário Silva. É isso? É assim? Primeiro de tudo, queria agradecer em meu nome, mas sobretudo em nome do Automobilismo Nacional, esta homenagem que me foi prestada hoje, mas que é uma prestada para todos nós. Ora bem, porquê é que o Bobby se chama Bobby? Quando éramos jovens, que há uns 40 anos, íamos às discotecas, era um bocado difícil, quer dizer, era fácil fazer amizades, mas depois sacar essas amizades cá para fora era um bocadinho mais difícil. E o Bobby tinha um esquema que dava sempre certo. Nós tínhamos as nossas, digamos, namoradas da altura, não é? E era um bocado difícil dizer, não queres ir à minha casa? Era chato. Há 40 anos era muito chato e perigoso. E o Bobby dizia, bem, vamos sair, mas eu tenho que passar por casa que é para dar de comer ao meu cão, que era o Bobby. E devo-vos dizer que funcionou sempre, sempre. Bobby, és o maior. Ora bem, não vou ter que me ouvir. Agora vamos à sobremesa, um pequeno intervalo e depois retomamos a entrega dos awards.